Fala, galera do meu canal. Então, hoje eu vou experimentar um cookies da Fini. É Fini, gente. Tá escrito Fini. O F, o I, o N e o Fini. Não sei o que falar. Aí, ó, um biscoito. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é primeiro. Depois eu vou mostrar a embalagem. Opa. Olha, gente, como é que ele é. Agora, olha a embalagem. Lame-lame, como que eu tô com a cabeça. Lame-lame. Vamos experimentar. Bom, muito bom. Muito bom. Até o próximo vídeo. Tchau.